A paz do Senhor Jesus, irmãos, bem-vindos ao canal Missionária Rebeca. E hoje eu irei falar sobre o jejum. Ontem Deus me deu essa revelação, Deus mandou eu fazer este vídeo falando sobre o jejum e também me explicou tudo o que eu ia falar neste vídeo. E hoje mesmo uma inscrita aqui no canal comentou pra mim fazer um vídeo sobre o jejum. Então eu vou fazer. O que é o jejum? O jejum é quando nos abstemos de alimento total ou parcialmente por um determinado tempo, com propósito e com humilhação a Deus. O jejum e a oração frequentemente estão juntos. Lucas 2:37. Lucas capítulo 2, versículo 37. Vamos ver o que está falando. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Aqui também está falando sobre jejum de uma viúva que sempre fazia jejum de noite e de dia. Qual é o propósito do jejum? O propósito primário do jejum é mortificar nossa carne e fortalecer nosso espírito, tornando-os mais suscetíveis ao Espírito Santo. Em Atos 13, capítulo 13, versículo 3 e 14 até o 23, vemos alguns crentes que jejuaram para tomar decisões importantes. Esse era o propósito do jejum deles naquele tempo. Então vamos pegar nossas Bíblias. Olha o que está escrito aqui. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Na Bíblia fala muita coisa sobre jejum também. E também vamos ler Atos 14:23. Aqui também está escrito sobre jejum. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor que havia crido. Mais uma passagem que está falando sobre o jejum. O jejum deve ser feito com o espírito alegre. Em Mateus 6,16, lemos: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Quando a gente jejuar, a gente foi fazer um jejum, a gente não pode ter uma cara triste. No começo a gente fica com fome, mas depois, quanto mais você se humilha a Deus, quanto mais você busca a Deus, Ele vai fortalecendo o seu espírito. Só porque estamos jejuando, muito pelo contrário, é um momento de total comunhão com Deus. E isso deve nos trazer prazer e alegria. O jejum deve ser feito com sabedoria, de maneira equilibrada e dentro do ensino bíblico. Podemos jejuar por algumas horas, e não por dias e dias, sem parar. Isso enfraquecerá o nosso corpo e poderemos perder a nossa saúde mental. O que Jesus nos ensinou sobre jejum? Quando lemos o ensino de Jesus sobre jejum em Mateus 6, 16, 18, não há como negar que ele esperava que jejuássemos. Quando Jesus estava para subir ao céu, deu ordem aos seus apóstolos que ensinassem as pessoas a guardarem tudo o que ele tinha ordenado. Então, vamos continuar, né? Mateus 28:20. Inclusive, o modo correto de jejuar, o próprio Jesus praticou o jejum. Portanto, deve ser parte das nossas vidas. Até Jesus fez jejum quando ele se fez carne. Mateus 28:20. Abre sua Bíblia aí, se você não acredita. O jejum é um sinal de humilhação a Deus e não salva, como o batismo. Algum dia, se Deus quiser, eu também irei falar sobre batismo. Não devemos jejuar como um martírio,
para que sejamos salvos. A nossa salvação não é pelo sofrimento, e sim é por meio da nossa fé em Jesus, e não pelas coisas que fazemos, para que não nos gloriemos. Vamos ler Efésios capítulo 2, do 8 até o 9. Olha o que está escrito em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não podemos achar que porque jejuamos, Deus tem a obrigação de responder o nosso propósito do jejum. Olha aí. Como já aprendemos, a resposta de Deus é por sua vontade e não pela nossa, pois Ele sempre fará o melhor para nós. O jejum não é para perdoar pecados por nós cometidos. O perdão vem pelo nosso arrependimento e por nossa humilhação a Deus, em que reconhecemos os nossos erros e pecados, a fim de confessá-los ao Senhor. O jejum não pode ser feito para que você seja perdoado. Essa não é a função do jejum. O jejum não terá validade. Vamos ler, né? Se jejuarmos para mostrar aos outros que somos mais espirituais, o nosso jejum será inválido. A gente deve jejuar, mas se você querer se mostrar, você vai lá na rua. Ai, glória a Deus, aleluia. Ai, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Querendo se mostrar para os outros que você é mais espiritual. Mas em casa, não é nada. A Bíblia diz que o jejum deve ser feito em secreto. O jejum perderá seu efeito se for para mostrar religiosidade. Nos tempos bíblicos, algumas pessoas tinham motivação errada. As pessoas jejuaram para provar a sua religiosidade e espiritualidade. E Jesus ensinou a fazer o secreto sem alarde. Vamos ler Mateus 6, 17 e 18. Mateus 6, 17 e 18. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E olha aqui. Vamos continuar. Além do... E nós vamos fazer a parte 2, ok?